Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso quadro Manhã com Deus, uma palavra todos os dias aos nossos corações, para o nosso renovo, para o nosso crescimento espiritual. A mensagem de hoje, meus irmãos, encontra-se em Salmo, capítulo 37, o versículo 4, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, quando o pastor da igreja onde eu frequentava, eu tinha vontade, eu tinha desejo de trabalhar para mim mesmo, e eu montei uma assistência técnica de computador, fiz os cartãozinhos de visita, e a ideia era distribuir esses cartãozinhos de visita na cidade e prestar assistência técnica. E eu me lembro que eu comentei com o pastor, falei com o pastor, e ele falou, né, vamos orar. Mas antes de ler, ele leu esse versículo comigo e fizemos a oração. E eu nunca esqueci esse versículo, porque esse versículo começa falando assim, deleita-te. E esse deleita-te, quando a gente vai procurar a tradução, significa eu me alegrar no Senhor, significa eu descansar no Senhor, significa eu entender que as mãos do Senhor estão sobre nós, ou seja, que eu tenho que descansar, eu preciso confiar em Deus. Então o versículo começa, deleita-te no Senhor, e vai falar, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Ou seja, quando nós estamos na direção de Deus, na vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, em consequência, Deus vai nos abençoar, Deus vai estar ao nosso lado para nos ajudar. Às vezes não vai dar certo aquilo que a gente queria, mas Deus tem algo muito melhor. A assistência de computador não deu certo, mas Deus proveu uma outra porta muito melhor, muito maior, e eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque eu estava esperando em Deus, eu estava sempre fazendo a vontade de Deus, como estou até hoje. E ele vai dizer no versículo mais, confia nele. Ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ou seja, eu preciso entregar as minhas vontades, os meus desejos, para que Deus possa fazer aquilo que realmente Ele quer fazer na nossa vida. Devemos entender que nós, enquanto aqui estamos na Terra, devemos viver sobre a dependência de Deus. Não significa que vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada. Significa que nós vamos viver a nossa vida aqui segundo a vontade de Deus. Como assim, irmão? Eu quero montar uma loja. Vamos orar a Deus, vamos apresentar a Deus, vamos colocar, mas vamos descansar em Deus. Por que nós devemos descansar? Esse descansar não é no sentido de não fazer nada. O descansar é o seguinte, eu vou dar o meu primeiro passo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou apresentar a Deus. Se tiver na vontade de Deus, Deus vai abrir a porta. Se não tiver, Ele vai prover outra porta. Como foi o meu caso da assistência de computador, não deu certo. Trabalhei pouco tempo, não tinha muito serviço, não tinha procura. Então, mas eu estava esperando em Deus, eu acreditava que em um momento Deus abriria uma porta para mim, porque sempre foi o meu desejo ter o meu negócio. E aí Deus aprove que eu concluí o meu curso de ciências contábeis, consegui passar na prova do CRC, abri o meu escritório e até hoje a gente está trabalhando, tem crescido aos poucos, mas debaixo da vontade de Deus, debaixo da mão de Deus. Então, deleita-te, o primeiro ponto aqui dessa mensagem é deleita-te, ou seja, alegra-te no Senhor, que Ele vai cuidar de nós e Ele vai fazer o melhor por nós. Nós podemos e devemos, ter sonhos, ter vontades, mas ela precisa estar diante de Deus, ela precisa estar baseada naquilo que Deus quer para nós também. Porque se é algo, irmãos, que vai nos tirar da presença de Deus, se é algo que lá na frente vai nos roubar o tempo que nós tínhamos para Deus, provavelmente Deus não vai estar neste negócio. Deus quer aquilo que é o melhor, que não roube o seu tempo, que não tire a sua adoração, que não tire o tempo para o louvor a Ele. E Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que nós devemos deleitar, alegrar no Senhor, confiar no Senhor e entregar o nosso caminho. Quando eu falo entregar o nosso caminho, é por completo, que vai dizer, confia nele. Às vezes nós confiamos tanto nos nossos braços, confiamos na economia, no governo, no salário que vai cair no final do mês, no FGTS, não sei mais o que,
Nós confiamos em tantas coisas e muitas vezes Deus nós temos deixado de lado. Nós não temos dado a total confiança a Deus. Em último caso, depois que esgotou as possibilidades humanas, aí nós vamos confiar em Deus. Aí não é essa a ordem que o versículo nos ensina. O versículo nos ensina a entregar o nosso caminho, ou seja, viver uma vida segundo a vontade de Deus. E ele vai dizer, confia nele, ou seja, eu vivo uma vida de acordo com a palavra de Deus, então eu confio em Deus, eu vou fazer as minhas coisas, mas sempre apresentando a Deus, pedindo a Deus, sabendo que Deus vai operar se Ele quiser e se Ele não quiser. Então é dessa forma. E aí muitas vezes a gente não faz assim, a gente, vou fazer isso, vou abrir uma sorveteria, vou abrir uma loja, vou fazer isso, e a gente faz sem a direção de Deus, sem apresentar isso a Deus, sem estar diante da vontade de Deus. Aí a gente faz da nossa mente, da nossa cabeça, busca empréstimo, busca financiamento, faz do nosso jeito, fala com um, fala com o outro, né? Do nosso jeito. Aí quando Deus do livre acontece que fecha as portas, que acontece alguma coisa, aí a gente vai o quê? Senhor, me ajuda, minha loja está assim, mas você não estava lá no começo confiando nele, entregando a sua vida para ele. Então a nossa verdadeira adoração parte do princípio de confiar em Deus, entregar o nosso caminho por completo. Então o versículo aqui nesta manhã é para que os irmãos meditem que nós devemos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho no Senhor, descansar nele, no sentido de que Ele está cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar falando com os irmãos, que Deus abençoe cada um dos irmãos e fiquem na paz do Senhor. Amém?